Eu sou Milho, o Onca. Milho que hoje vai falar da mulher que tem uma alimentação bizarra há anos e a história de uma outra mulher que não aguentou que um aluno da escola da filha fosse melhor que a filha dela. O Onca, se esse vídeo até o final, tenho certeza depois de ver esse vídeo você vai ficar pensando: que alimento eu escolheria para comer o resto da minha vida? Vamos ao vídeo. Milho, 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 Onca. Aliás, antes de começar as histórias, é exatamente isso que eu quero que você comenta nesse vídeo. Se você tivesse que escolher um alimento para comer o resto da sua vida, que alimento você escolheria? Porque vamos começar esse vídeo falando exatamente desta mulher que você está vendo. O nome dela é Ngon, é Ngon, e ela é do Vietnã. E ela diz que já faz alguns anos, pelo menos os últimos 41 anos, ela não come nada sólido, ou seja, tudo que entra, tudo que é ingerido por ela é uma pequena substância, uma mistura, na verdade, de água, algumas gramas de açúcar, um pouquinho de sal, que dá basicamente o soro caseiro, não é mesmo? E, às vezes, um pouco de suco de frutas. E ela diz que vive muito bem assim, mas é uma história um tanto quanto estranha a história dessa mulher. Por quê? Pelo menos até os 21 anos, ela diz que comia tudo normalmente, como uma pessoa normal, né? Se alimentava no dia a dia com o que ela comprava ali no mercado, o que a família dela consumia, ela consumia também. Então, quando ela completou 21 anos, ela começou a perceber que algo estava diferente no corpo dela. Ela não estava se sentindo muito bem. Ela estava tendo também problemas de visão. Ela decidiu então fazer um check-up médico e foi aí que ela descobriu que, além desse problema na visão, ela estava com uma doença no sangue. Não é dito nas matérias exatamente que doença é essa, mas é algo que preocupou essa mulher bastante. Essa doença fazia com que o estômago dela doesse muitas vezes ao longo da semana e que também causava muitos vômitos. Depois de procurar um médico, ela iniciou então um tratamento, começou a tomar medicação e tudo mais. Ela disse que se sentia um pouco melhor, mas aparentemente essa medicação não estava combatendo 100% a doença, porque ela continuava sentindo sintomas dessa mesma doença, mesmo tomando a medicação. Deu uma amenizada? Deu, mas não tinha parado completamente. Então ela não estava tão crente assim nesse tratamento que o médico tinha fornecido para ela, né? Tinha receitado para ela. Sendo assim, ela já estava desistindo de tomar essa medicação, até porque ela disse que eles também tinham alguns efeitos colaterais que ela não gostava. E como em um determinado momento ela parou de tomar a medicação, ela voltou a sentir os sintomas da doença mais fortes e já estava aceitando que em breve ela poderia falecer. E foi aí que algo bizarro aconteceu na vida dessa mulher. É algo misterioso, inclusive. Por quê? Ela diz que nessa ocasião aí que ela parou de tomar medicação e tudo mais, mesmo assim ela ainda ia nas consultas com o médico para ver como é que estava a situação, e aí de repente ela não explica direito essa história e diz que nunca vai explicar, mas ela fala que um médico, ou pelo menos uma pessoa que se disse médica, se aproximou dela. Aparentemente essa pessoa já sabia dos problemas que ela tinha e passou uma receita para que ela melhorasse. Segundo essa pessoa, ela teria que mudar a alimentação dela. Qual era essa alimentação? Esse médico disse que a receita para ela ser sempre saudável seria tomar água, um pouco de sal, um pouco de açúcar e, se ela quisesse, um pouco de suco de qualquer fruta misturado nesse soro caseiro, né? Para então ela tomar aquilo e viver somente daquilo seria o suficiente para ela se tornar uma pessoa saudável. Olha essa história. Só que em troca dessa receita que essa pessoa passou para ela, essa mulher não poderia contar para ninguém quem era essa pessoa, nem onde ela estava, nem detalhes desse momento, nada. Porque a própria pessoa que passou essa receita confirmou para ela que isso não era nada científico e as pessoas iriam criticá-lo por causa dessa informação que ele passou, né? Que não era uma coisa aí considerada cientificamente saudável. Então as pessoas não
iriam aceitar bem essa alimentação que essa mulher passaria a ter. A mulher então concordou, começou a tomar essa receita e diz que desde então se sente muito bem. Falou que a visão dela melhorou e que os problemas que ela sentia com essa doença do sangue aí aparentemente cessaram. Ela fala que se sente até curada, que não tem mais problema sanguíneo e hoje está aí com 63 anos, vivendo apenas de água, sal, açúcar e de vez em quando, né, conforme ela alega, um pouco de suco de fruta misturado, às vezes suco de limão, suco de laranja, alguma coisinha assim, que ela fala que na verdade é só para dar o sabor. De vez em quando ela diz que faz uma variação, que é o que? Em vez de misturar açúcar e sal na água, mexer e tomar, ela toma separadamente, põe um pouquinho de açúcar na boca e aí toma uma água, no outro dia põe um pouquinho de sal e toma uma água. É assim que ela varia a alimentação dela, usando sempre os mesmos ingredientes. Que história esquisita, né? Quem será essa pessoa que passou a receita para essa mulher? E será que essa mulher tá bem mesmo? Será que se ela fizer toda a bateria de exames que ela fez a primeira vez que ela achou que tava passando mal, né? Que descobriu a doença, será que eles iam indicar que ela realmente tá bem agora? Bom, pelo menos ela tá aí já com 63 anos e se você olha a cara dela, não parece, né? Ela acabou aí, depois que melhorou, né, dos problemas que ela sentia, se dedicando a se tornar médica. Atualmente ela é membro de uma associação de acupuntura, além de ser professora de yoga, ou seja, aparentemente, realmente, com tanta coisa que essa mulher faz, ela se sente bem. E se você olha a cara dela, você não fala que essa mulher tem 63 anos, não parece, né? Parece mais nova, né? A mulher consegue ficar em pé com a mãozinha assim, ó, eu não consigo fazer isso. Mas ela não é a única pessoa no mundo que já apresentou aí uma receita bizarra de alimentação para poder viver bem o resto da sua vida. Tem também a história de uma outra pessoa, que é esse aí que você tá vendo, que ele chama Kirby de Laneroli. Ele só se alimenta de comida algumas vezes no ano, mas que a maioria dos dias ele se alimenta só de energia. Ele é do Sri Lanka, se eu não me engano, e fala que em um determinado momento da vida dele, ele passou a se alimentar de energia pura, que só é necessário comer algumas vezes ao ano porque ele quer comer, mas se ele não quisesse, não precisava, é só viver da energia que o planeta e a natureza e as coisas emanam. Ele falou que conseguiu abrir a sua mente, o seu corpo, para poder receber esse tipo de energia. E tem também um chinês, que é esse aí que você tá vendo, que chama Li Sanju. Ele tem 50 anos e fala que só se alimenta de folhas da natureza, sabe? Pega qualquer folha na árvore e come. E ele fala que só se alimenta disso e toma água. E tá vivendo também muito bem. O primeiro cara do Sri Lanka, que eu falei que se alimenta de energia, ele disse que começou com essa história de se alimentar assim em um determinado momento da vida dele, que ele era drogado e só se metia em confusão. E aí ele começou a pensar, nossa, eu tenho que mudar minha vida de alguma forma. E se eu vivesse de uma forma, sei lá, mais natural? E foi aí que ele disse que começou a estudar esse tipo de situação de pessoas que acreditavam na energia das coisas e poderiam se alimentar de luz, de coisas assim, sabe, que emana da existência das coisas que tem ao redor dele. Passou a estudar isso, focou a sua mente nisso e diz que agora consegue então se alimentar dessa energia. Esse outro homem aí que se alimenta de folhas, né, da China, diz que teve essa ideia depois de assistir um documentário onde ele soube que uma pessoa pode passar vários dias sem comer. Então ele começou a cortar coisas da sua alimentação. Ele falou que primeiro começou com a carne, depois começou a cortar outras coisas, até que em um determinado momento ele passou a testar comer folhas na natureza, né, para ver se ele conseguia viver só disso. Diz que teve um problema com diarreia grande durante vários dias, mas alega que o problema não foram as folhas que ele comeu, mas sim os pesticidas que as pessoas colocam para evitar as pragas nas plantações, né? Então depois disso ele fez o teste comendo coisas na natureza onde o homem não vai colocar pesticida, sabe? Entra lá no meio do mato mesmo, mata fechada, pega uma folha e come. Pois é isso que ele alega que faz, e agora também diz que a sua saúde está muito boa. Ou seja, 3 pessoas com uma alimentação um tanto quanto diferente. Mas eu acho que a mais bizarra é a de energia, né? Porque, mas esse cara ainda come algumas vezes no ano, né? Mas essa mulher que fala que só se alimenta de água, açúcar e sal, eu não sei se tem todos os nutrientes que ela precisa, né? Mas de qualquer forma, comenta aqui embaixo qual o alimento que você escolheria para comer o resto da sua vida. Risca, inverte. Agora vamos para a Índia, porque vamos falar desta mulher que você está vendo aí, a Victoria Sagayarani. Ela foi
presa recentemente por ter, olha que absurdo, hein? Ela deu um refrigerante pro coleguinha da filha, porque esse coleguinha na escola tirava notas melhores do que a filhinha dela. Ela tem 42 anos, né? A criança que ela deu o refrigerante aí com veneno tinha 13. E infelizmente a criança faleceu, por isso que ela foi presa, né? Porque o caso se tornou muito maior do que ela imaginava. E também por isso que foram investigar esse caso a fundo para saber o que tinha exatamente acontecido, né? Toda essa história começou em uma escola em Karaikal, no território indiano de Puducherry, porque lá tem uma escola onde a filhinha dessa mulher aí, dessa Vitória, estudava. Tanto a filha dela quanto o outro aluno, né, tem aí por volta de 13 anos. E esse menino que faleceu, ele chegou em casa em determinado momento falando pra mãe que tava se sentindo mal, né, mal do estômago e tudo mais. A mãe falou, bom, deve ser alguma coisa que você comeu na escola, tal, né, daqui a pouco passa, toma esse chazinho aqui. E fez esse tipo de coisa, o moleque começou a ter uma diarreia braba, começou a desidratar, né, ficou com fraqueza e tudo mais, e tava com zonzeira. A mãe falou, vai deitar lá que daqui a pouco você melhora. E começou a perguntar pro menino, você tomou alguma coisa diferente na escola? Comeu alguma coisa diferente, né? Alguma coisa que tá com gosto ruim, que poderia estar estragado, né? Alguma coisa que normalmente você não consome. E o garoto falou, bom, a única coisa que eu tomei foi o refrigerante que a senhora mandou eu tomar. E aí a mãe achou esquisito, né? Ela falou, como assim o refrigerante que eu mandei você tomar? Ela, o guarda da escola me deu um refrigerante falando que a senhora tinha dado para ele me entregar. Olha isso. E aí a mãe ficou, opa, peraí, então alguma coisa tá errada, muito errada nessa história. Será que esse refrigerante aí tinha alguma coisa pro guarda fazer alguma coisa com o moleque, né? Ela foi atrás pra saber o que tava acontecendo. E aí esse guarda foi encontrado, porque ele era realmente o guarda da escola. A mãe chegou lá, né, já com a família desesperada e perguntando, que história é essa que você deu um refrigerante pro meu filho? Agora ele tá lá em casa passando mal, né? O que você tá querendo fazer com ele, que você deu alguma coisa pra ele dormir? O que é? Agora o moleque tá lá se cagando todo, passando mal. E aí o guarda falou, eu dei um refrigerante pra ele, mas foi a mãe dele que mandou eu dar. E a mulher falou, não, eu sou a mãe dele, eu não mandei você dar refrigerante nenhum pro meu filho. Ele falou, não foi a senhora, foi a mãe do moleque. E aí descobriu-se que alguém se passando por mãe do menino entregou o refrigerante pro guarda e falou, ó, você entrega pro meu filho quando ele passar, você vê ele e tal, né, pra ele tomar, tá muito calor e tal. E o guarda de boa vontade pegou o refrigerante e falou, ó, eu conheço o menino, tô aqui, o refrigerante sua mãe mandou você tomar. E aí foram investigar então quem seria essa mulher que deu um refrigerante pra esse guarda, até que se chegou nas imagens desse momento, né, das câmeras lá que gravaram esse momento. E percebeu-se que essa mulher era a Vitória aí, que tinha também uma filha na escola. Até esse momento ainda se acreditava que, sei lá, o refrigerante às vezes estava estragado, tinha alguma coisa diferente nele, e a mãe na verdade deu para entregar para a menina e o guarda se confundiu e entregou pro menino, porque as pessoas não queriam acreditar que, tipo, por que uma mãe de uma aluna ia querer envenenar o moleque, não é mesmo? Só que aí, investigando a fundo, descobriu-se que esses alunos, né, tanto a menina quanto o menino, eram os melhores, assim, alunos da sala, né? Eles sempre tinham notas boas e tudo mais, só que esse menino aí tava se saindo melhor do que ela na escola, e na escola viria uma festa anual onde esses melhores alunos iam ser chamados e tudo mais, iam ser mostrados no palco, e essa mãe ficou com ciúmes de que o moleque tava se dando melhor na escola do que a filha dela. E nas imagens de câmera de segurança, ela foi vista pegando o refrigerante, colocando algo, fechando novamente e entregando pro guarda entregar pro menino. A polícia então interrogou essa mulher e ela contou toda a verdade. Como o moleque faleceu, ela foi presa, mas ela alega que a única coisa que ela pôs no refrigerante foram alguns laxantes, né, pro moleque se cagar todo, se sentir mal e os pais não mandarem ele pras aulas e não mandarem ele também no dia do festival anual que ia ter lá na escola, e assim a filha dela ia ser aí digamos, a principal atração estudantil da escola. Só que aparentemente ou ela pôs demais ou ela pôs algo a mais e não quer falar, porque o moleque infelizmente
morreu. Ainda não se sabe qual a pena que essa mulher vai ter, né? Mas ela ainda está em prisão preventiva enquanto o caso continua sendo investigado. Já saiu um relatório do falecimento do menino dizendo que foram encontrados vestígios de veneno no corpo dele, né? Possivelmente ingerido aí de refrigerante, porque já se comprovou que ele tinha sido adulterado por essa mulher. Olha que história bizarra. A mãe chegar ao ponto de envenenar um menino da escola porque ele tá se saindo melhor do que o filho dela. É ou não é bizarro? E você imaginar que tem pessoas que só consomem uma coisa na vida o resto da vida, e tem mulher que, em vez de incentivar a criança a estudar mais, pra chegar falando, olha, né, se você acha que alguém que tá te passando na escola e você pode chegar no mesmo nível, estuda mais que você chega no mesmo nível. Se você já esteve no mesmo nível um dia, é porque você consegue. Em vez disso, ela vai lá e ataca a criança que tá melhor na escola. É muito bizarro isso. Eu não consigo nem falar sobre isso direito, mas enfim, não era pra ser engraçado, não é. A primeira até que você pode falar, né, que engraçadinho. Mas quem manda a vida ser uma comédia. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o seu like e assista outro vídeo do canal. Até o próximo vídeo e tchau!